Oi, quinto ano. Espero que todos estejam bem e que tenham gostado do filme que vocês viram ontem, tá? Hoje teremos outro filme sobre os meios de transporte. Um beijinho em cada um. Conteúdo 3. Indo e voltando na cidade. Vamos falar sobre os meios de transporte. Nesse módulo, a abertura tem caminhões, trem, metrô, bicicleta, moto. Você já parou para pensar na quantidade de pessoas que se deslocam diariamente em uma cidade? Pessoas que estudam, trabalham e se divertem. Para fazer tudo isso, muitas vezes é necessário ir até locais distantes de suas residências. Como fazer quando a caminhada é longa demais para ir a pé? Nesse caso, geralmente costuma-se recorrer a meios de transporte que auxiliam a percorrer distâncias grandes ou incômodas demais para o corpo humano. Bicicleta, carro particular, ônibus, táxi, trem, metrô, barco, há muitas possibilidades. Transporte de pessoas. Você já viu que as pessoas precisam se deslocar nas cidades para ir ao trabalho, à escola ou a qualquer outro lugar? O fluxo de pessoas que vão de um canto ao outro é grande e nem sempre elas moram próximo de seus destinos. Para vencer distâncias, é necessário optar por algum tipo de transporte. Mas qual? Ônibus. Nas cidades brasileiras é comum a existência de ônibus, transporte público, composto de veículos motorizados, com cerca de 40 lugares para sentar e alguns para ficar em pé. Vamos sublinhar? Nas cidades, até ficar em pé. Os usuários de ônibus pagam uma passagem e o trajeto depende do tipo de linha que se escolhe. Trem e metrô. O transporte sob trilhos também é uma possibilidade nos grandes centros urbanos. Trem e metrô são duas opções eficazes de deslocamento, por serem rápidos, transportarem um grande número de passageiros em seus vagões e terem trilhos próprios, sublinhando, o transporte sob trilhos até próprios. Ou seja, por não precisarem disputar espaço com outros tipos de transporte em vias públicas. A grande diferença entre essas duas modalidades é o tipo de caminho percorrido. Os trens costumam ir pela superfície, enquanto os metrôs, na maioria das vezes, atravessam o subterrâneo das cidades. Vamos sublinhar a grande diferença até cidades. Além disso, geralmente as linhas de trem ultrapassam os limites de um município, ligando a outro, enquanto o metrô transita dentro dos limites municipais. Táxi. Tipo de transporte que comporta de 1 a 4 passageiros. Táxi regular. Esse veículo apresenta preço mais elevado que os demais meios de transporte estudados até aqui, em razão do menor número de passageiros que transporta, do maior conforto e da possibilidade de escolha do caminho pelos passageiros. Atualmente, há aplicativos para celulares de táxis que cobram um valor menor pela corrida, o que popularizou o uso desse transporte. Gotinha de saber. Congestionamento. Parte da população opta por utilizar veículos individuais, como carros e motos, mas nas ruas das cidades ficam cheias quando muitas pessoas se deslocam nesses veículos. Eles têm menor capacidade de passageiros, muitas vezes levando apenas o motorista, e o tempo de deslocamento tende a aumentar. A esse problema dá-se o nome de congestionamento, que prejudica o trânsito de veículos e, consequentemente, o deslocamento de pessoas, sublinhando congestionamento até deslocamento de pessoas. A principal solução para os congestionamentos é o maior e melhor investimento em transporte público para atender a um grande número de passageiros, sublinhando a principal solução até passageiros. Cada tipo de transporte ocupa determinado espaço nas vias de circulação. Se mais pessoas utilizarem transporte coletivo, ou mesmo bicicletas, haverá menos carros nas ruas e, consequentemente, menos congestionamento. Embarcações. Tipo de transporte muito útil em cidades próximas a rios, mares e lagos, onde são utilizados diferentes tipos de embarcação, como barcos e balsas, sublinhando,
tipo de transporte, até balsas. O transporte pela água geralmente é capaz de levar um número grande de passageiros e consegue percorrer longas distâncias. Transporte aéreo. Esse tipo de transporte é considerado mais rápido e também o mais caro. Os aviões maiores são utilizados para transportar grande quantidade de pessoas por longas distâncias, como de um país a outro. Os helicópteros e os aviões de pequeno porte são utilizados para distâncias menores, sublinhando esse tipo de transporte até o mais caro. Vocês lerão e farão a atividade 1, 2 e 3. Transporte de mercadorias. As mercadorias, que são tantos produtos de que necessitamos em nosso dia a dia, como as mercadorias, as matérias-primas utilizadas para a sua produção, precisam ser transportadas até chegar às indústrias e ao mercado consumidor. Assim, os meios de transporte também têm papel fundamental na atividade econômica das cidades. Existem diversos tipos de meios de transporte especializados no deslocamento de mercadorias. Embarcações de carga, levando grandes e numerosas caixas de metal chamadas contêineres. As embarcações de carga têm altíssima capacidade. Observe a imagem ao lado e imagine quantos contêineres estão na embarcação e quantos produtos cabem dentro de cada uma dessas caixas de metal. Aviões de carga. Os aviões de carga geralmente são utilizados para o transporte de mercadoria de alto valor comercial, como os eletrônicos ou, quando há urgência, um transporte de algo para muito longe, como o caso dos alimentos perecíveis, que precisam chegar rapidamente ao seu destino. Trens de carga. Os trens também são responsáveis pelo transporte de mercadorias, por causa de sua velocidade e alta capacidade de carga. Os contêineres citados acima também podem ser levados pelos trens cargueiros. Eles são muito utilizados para abastecer as cidades com mercadorias, além de escoar produtos até portos, por exemplo. O caminhão é o tipo de transporte de mercadoria mais comum entre as cidades brasileiras, mas ele apresenta menor capacidade de carga que os trens e as embarcações. Isso obriga a realização de mais viagens e gera maior consumo de combustível, o que aumenta o custo do trajeto. Além disso, o custo de manutenção das rodovias é elevado. Porém, a construção de rodovias requer menor investimento e é mais rápido do que as ferrovias e portos, o que torna essa opção muito atrativa. Esse é um dos motivos pelos quais, na história do Brasil, priorizaram-se a construção e a ampliação das rodovias, o que ficou conhecido como modelo rodoviarista, para promover a integração do país, sublinhando a construção de rodovias até a integração do país. Nossa aula termina aqui. Fluxo de informações será na outra aula de Geografia. Vocês farão a atividade número 1 da página 99. Um beijo, até amanhã.